Bom, você vai estar liberada da programação do Band News TV, mas quem estará no Band News TV e também aqui na Rádio Bandeirantes é o embaixador Sérgio Amaral, que está conosco aqui nos Bastidores do Poder. Embaixador, seja bem-vindo, boa noite, tudo bem? Boa noite. Boa noite, Cristiano, tudo bem? Isabel, tudo bem? Tudo jóia. Preparado, embaixador? O que o senhor espera desse confronto, hein? Eu estou aqui concentrado. Eu acho que vai ser mais interessante do que o anterior, certamente, porque o anterior ele foi muito tumultuado e não permitiu a nenhum dos candidatos, na verdade, apresentar o seu programa, as suas posições, as suas críticas. E dessa vez, graças a um mecanismo que vão introduzir no debate, que é a possibilidade de cortar o som, eles serão obrigados, sobretudo o Trump, que interrompeu muitas vezes, será obrigado a se conter dentro do espaço de 2 minutos. Por outro lado, se ele não vai ser tumultuado, eu acredito que ele será mais tenso. Por quê? Porque ele é um debate-chave. Do ponto de vista de Trump, as pesquisas estão estabilizadas já há algum tempo, por volta de 51 a 43, 50 a 42, com uma diferença que oscila sempre em torno de 9 a 10% de vantagem para Biden. Se for para mudar alguma coisa nessas pesquisas que estão estabilizadas, teria que ser nesta reunião, nesse encontro de hoje. E eu acho que as possibilidades de Trump de conseguir mudar o cenário são limitadas. Era justamente isso que eu queria saber do senhor, embaixador. Obrigada pela participação aqui na Rádio Bandeirantes, no Bastidores do Poder. O Trump, até então, está mal nas pesquisas, né? Não está conseguindo aí diminuir como deveria o espaço que fica com o adversário Joe Biden. E a gente está vindo de um processo eleitoral, nas últimas eleições, se tinha também um favoritismo de Hillary Clinton, que acabou não vingando, né? No final das contas, acabou não conseguindo aí o número necessário, ganhou a eleição, mas teve toda a questão relativa ao próprio processo eleitoral, dos delegados de cada estado aí nos Estados Unidos e que isso fez com que o próprio Trump vencesse as eleições. O Trump, ele ainda consegue reverter a situação? E do lado democrata, embaixador, como é que eles estão tratando a atuação nesse momento nas pesquisas eleitorais? Eles estão tratando com um favoritismo ou eles estão tendo um pouquinho mais de cautela em relação a dizer que já ganharam as eleições? Eu acho que eles estão tendo muita cautela e corretamente, porque não é possível dizer neste momento que a vitória de Biden é certa. Ela é provável. E por que ela não é mais firme? Porque existem 2 imponderáveis. Um é o colégio eleitoral. O colégio eleitoral, como todos nós sabemos, é composto por aqueles eleitos nas eleições nos estados. Agora, a designação do representante é um processo bastante complicado, porque cada estado faz a sua regra. E como as regras são diferentes, existe uma possibilidade de um desenho da circunscrição diferenciado. E segundo a maior parte dos que estudam esse assunto, o desenho, quer dizer, a delimitação da circunscrição, onde vai ser dado o voto, ou do estado, se você quiser, é algo que foi feito em um bom número de estados por representantes republicanos. E eles, ao fazerem essa geografia ou esse desenho, eles privilegiaram aquelas circunscrições onde há uma predominância do voto republicano. Tanto que a Hillary ganhou no voto nacional, no voto direto, mas perdeu no voto indireto do colégio eleitoral. A segunda razão, aí porque Hillary perdeu, e talvez nesse caso esta razão não se manifeste, é porque os pesquisadores de opinião foram pegos de surpresa por uma análise
que não refletiu uma mudança no eleitorado e, portanto, essa análise ou esse método de pesquisa não favoreceu o Trump nas estimativas anteriores da eleição. Eu acho que a questão das pesquisas foi corrigida, mas a questão do colégio eleitoral permanece. E existe ainda uma terceira incógnita, uma terceira pergunta. Será que Trump, se perder, pelo menos no voto nacional é provável, ele reconhecerá a eleição? Essa é uma questão nova, bastante preocupante para os partidos, para a democracia americana, e que pode levar a uma crise institucional. Em meio a ânimos extremamente acirrados, né, embaixador? Embaixador Sérgio Amaral, que estará conosco aqui na transmissão do debate no Band News TV, com transmissão simultânea aqui na Rádio Bandeirantes, conversando conosco aqui no Bastidores do Poder. Embaixador, para o ouvinte que acompanha toda essa nossa discussão em relação ao debate às eleições americanas, por que o brasileiro deve estar atento e prestar atenção a esses embates e todo esse processo eleitoral nos Estados Unidos? Porque muita gente hoje para e pensa, mas o que eu tenho a ver com as eleições nos Estados Unidos? O problema é deles, mas por que a gente tem que prestar atenção em tudo que está acontecendo por lá, hein? Eu acho que deve prestar atenção, sim, Cristiano, por uma razão. Essa não é uma eleição corriqueira. O que essa eleição coloca em questão são várias opções de sociedade. Num cenário político altamente polarizado, radicalizado, como você mesmo disse. Eles vão resolver questões importantes. Por exemplo, uma corrente importante do Partido Democrático, a que segue Sanders, é favorável ao chamado Green New Deal. O que quer dizer isso? É a interferência do Estado na economia e é a opção por um compromisso firme com a questão ambiental. A outra parte da sociedade americana não está de acordo com isso. E existem, assim, uma série de questões relevantes. Quer ver outra? A questão da desigualdade, a questão da saúde. Uma parte do eleitorado quer manter o Obamacare e mesmo ampliá-lo. A outra parte não quer sequer manter o Obamacare e quer desmontá-lo, pelo menos em parte. Então, existem aí algumas questões mais profundas de sociedade, daí a divisão no sistema político, e em consequência, isso se manifesta também no Brasil. Por quê? Porque os dois candidatos têm posições diferentes em relação a algumas questões que nos interessam, como, por exemplo, a questão do comércio, como, por exemplo, a questão do meio ambiente. De um lado, a permanência de Trump poderá favorecer o presidente Bolsonaro, que tem com ele uma relação especial, que é real, embora não nos tenha rendido frutos significativos. De outro lado, uma vitória dos democratas, ainda que não vá trazer necessariamente uma mudança em relação ao Brasil, nem Biden, que é uma pessoa moderada, que eu conheço bem, até tive com ele 2 reuniões, e conhece bem a América Latina e gosta do Brasil, tem motivos para adotar uma postura hostil ao Brasil. Mas Biden terá necessariamente que refletir algumas das forças políticas mais importantes da sua campanha, que são profundamente comprometidas com a causa ambiental. Isso poderá nos prejudicar, não porque Biden vá fazer ou tomar medidas, porque os partidários de Biden farão uma pressão grande no Congresso e na opinião pública de crítica a certas posições brasileiras. É isso, pergunta e resposta essenciais, né? Para a gente saber o que acontece verdade. lá interfere com a nossa vida aqui. Embaixador, muito obrigada. Sucesso aí na transmissão de Logo Mais. Estarei do meu sofá assistindo vocês. Muito obrigado. Grande abraço, embaixador. Outro, até lá. Até mais, tchau.